Na semana passada, nós começamos as epístolas paulinas, né? Introduzimos as epístolas, vimos quanto elas são, quais são as de Paulo, e falamos um pouco sobre o livro de Romanos, né? Que nós vimos é a principal carta escrita por Paulo. Antes da gente começar a falar de Coríntios, vamos fazer um quiz aí para a gente poder relembrar um pouco do que a gente estudou em Romanos. Óbvio que vocês vão acertar tudo, mas é só para a gente poder revisar basicamente o conteúdo. No intervalo de 15 anos, Paulo escreveu 13 epístolas que são classificadas como epístolas às igrejas, aos gentios e epístolas pastorais, igrejas, epístolas da prisão e epístolas pastorais, ou epístolas para as províncias, da prisão e para os gentios. Qual? Ele escreve para as igrejas, da prisão e as epístolas pastorais. Em qual local Paulo estava quando escreveu a epístola de Romanos? Aonde? Em Corinto, né? Ele estava em Éfeso quando escreve 1 Coríntios, tá? Tudo bem. Essa eu já tinha errado na prova, né, irmão? Qual o tema central da carta aos Romanos? É a importância da ceia do Senhor? É a justificação pela fé ou o arrebatamento da igreja? Se a gente tivesse que definir Romanos em uma palavra, seria graça, né? Justificação pela fé. Tudo bem. De acordo com a carta aos Romanos, o que é necessário para ser salvo? É guardar os mandamentos? É fazer boas obras? Ou é confessar com a boca e crer com o coração? Está escrito aonde isso? Hã? Tudo bem. É um clássico, né? Todo crente tem que saber essa de cor, né? Tudo bem. Em Romanos 1,16, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Apenas dos gentios? Apenas dos judeus? Ou de todo que crê? De todo aquele que crê. Muito bem. O que Paulo diz sobre a fé de Abraão em Romanos 4? Abraão foi justificado pela fé? Abraão foi justificado por suas obras? Ou Abraão foi justificado pela circuncisão? Pela fé, né? Ele diz que, inclusive ele fala que a circuncisão não tem nada a ver com ser salvo, né? Abraão, muito antes de circuncidar, foi justificado pela fé. Muito bem. Em Romanos 13, Paulo instrui os crentes a se submeterem a que autoridade? A autoridade dos anciãos da igreja, a autoridade dos sacerdotes ou autoridades governamentais? Sim. Né? Muito bem. Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. Por que isso é verdade? Porque Roma era a principal cidade do mundo e Paulo escreve para repreendê-los? Porque Paulo explica o evangelho de forma ampla, clara, objetiva e simples? Ou porque Paulo defende o evangelho contra o abuso dos gentios? É a B. É a B. Né? Romanos é o manual do cristão. Né? Vocês lembram que na aula passada, nos últimos slides, eu coloquei lá uma série de tópicos que estão no livro de Romanos que nos ensinam a viver o evangelho do jeito certo. Muito bem. De acordo com Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com o mundo, mas a sermos renovados na mente, ricos em boas obras ou fiéis em todas as coisas. Metanoia, né? Renovação da mente. E por último, mas não menos importante, de acordo com Romanos... eu acho que eu vacilei nessa. A pergunta não é as outras. Eu li, reli e a gente descobre só agora. Né? Isso é a lei de Murphy. Muito bem, pessoal. De Romanos nós estamos bem tranquilos. Tá? Hoje nós vamos aprender sobre 1 e 2 Coríntios. Tá? Depois nós vamos aprender na próxima aula sobre Gálatas. E no dia 9 nós vamos aprender sobre Efésios, Filipenses e Colossenses. Hoje sou eu, dia 2 sou eu e no dia 9 é vocês. Tá certo? Por isso que a gente tem lá os nossos grupinhos. O que a gente vai fazer?
vamos falar hoje sobre 1 Coríntios. Irmãos, assim como Romanos é o tratado teológico onde Paulo ensina, né, como viver o evangelho, 1 Coríntios é onde Paulo ensina a como resolver pepino da igreja. Esse é a meta de 1 Coríntios. Ele é o segundo livro na ordem das epístolas, contudo é o quarto livro escrito. Escrito aproximadamente ali em 56, em Éfeso. Paulo ficou 3 anos em Éfeso e lá ele escreve 1 Coríntios. Também são 16 capítulos, assim como em Romanos, e ele escreve para a igreja em Corinto. Ok? Paulo plantou a igreja de Corinto quando estava no final da sua segunda viagem missionária. Ele foi para Corinto, lá ele ficou 1 ano e meio, e nesse período ele implantou a igreja em Corinto. Corinto era a capital da província grega da Acaia, era uma cidade grande, uma cidade importante. Paulo ficou ali 1 ano e meio, e nesse período ele implantou a igreja. Essa foi a igreja que Paulo mais amou, mas também foi a igreja que mais deu trabalho para ele. É natural, né? Aqueles que amam dar trabalho para nós, né? Exatamente. Né? Agora, por que Paulo escolheu Corinto para plantar uma igreja? Quais foram as suas motivações? E aqui a gente vai entender que Paulo era um cabra forte. Né? Por quê? Porque ele pensava, onde é que tem problema? Onde é que tem mais gente difícil? Tá? Orientado pelo Espírito Santo, ele ia lá e plantava uma igreja. Né? Com dificuldade. Olhem só algumas características de Corinto. Corinto, naquela época, tinha aproximadamente 600 mil pessoas entre escravos e livres. Tá? Uma cidade bem grande. Né? Era um importante local de comércio. Ali haviam 2 portos e tinha muito movimento, muito movimento. Uma cidade fortemente corrompida. Tudo que você puder imaginar de imoralidade acontecia em Corinto. E Paulo, olhando tudo isso, falou, é lá que eu vou. Tinha pelo menos 12 templos para diversos deuses. Apolo, Hermes, Dionísio, tá? Uma série de deuses que eles cultuavam. Inclusive tinha um templo de Afrodite, onde acontecia um negócio muito interessante lá. Tinham 1000 prostitutas cultuais. E era uma festa. Né? Eles cultuavam Afrodite, transando à torta e à direita. Tá? Esse era o cenário que Paulo enfrentou. Era o centro da imoralidade sexual da época. Quer fazer bobiça? Vai para Coríntios. Tá? Era lá. Tanto é, eu até trouxe a fonte para vocês verem que isso é fato. Né? Corintianizar virou um verbo. A imoralidade era tão exagerada que corintianizar virou verbo significando prática de imoralidade sexual. Oh, vou ali dar uma corintianizada. Vamos lá? Já imaginou isso? Esse era o cenário que Paulo resolveu enfrentar, direcionado pelo Espírito Santo. Por que é importante a gente entender isso? Porque às vezes a gente olha para o nosso irmão e fala, poxa vida, está tão difícil evangelizar esse irmão. Né? E Paulo evangelizou, foi uma cidade inteira. Né? Ele saiu de lá com uma igreja plantada em Corinto. Tá certo? Então, direcionado pelo Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Muitos membros da igreja de Corinto, eles vieram de onde então? Desse cenário de prostituição, né, de imoralidade, de onde tudo pode. Esse era o povo da igreja de Corinto. Claro que eles foram convertidos para Cristo e tiveram suas vidas transformadas, mas isso é feito em um processo, não é verdade? Então, o que havia na igreja de Corinto? Problema, irmão. Problema. É tanto que como é que nós estudamos Romanos? Nós estudamos Romanos capítulo por capítulo, não foi? Aqui nós vamos fazer diferente. Aqui nós vamos fazer problema por problema. Tá certo? Paulo vai abordando os problemas no decorrer dos capítulos de 1 Coríntios.
O primeiro problema era a divisão na igreja. Irmãos, qualquer relação com a vida atual em que nós vivemos, tá? Não é mera coincidência, tá certo? O que Paulo tratou com os coríntios lá naquela época, muitas dessas coisas a gente vive ainda hoje. Tá? Inclusive, a divisão na igreja. Quando ele fala aqui, é a igreja em Corinto. Perfeito? Tinha uma igreja. Tá? Assim como nós deveríamos ter uma igreja em Ariquemes. Contudo, há a divisão. Né? Em 1 Coríntios 1, versículo 10, Paulo diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Por que havia divisão lá, irmãos? Porque Paulo fundou a igreja, depois Apolo foi lá, depois Pedro foi lá, tá? E aí começou grupinhos. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. E eles não chegavam no entendimento de que eles eram apenas de Cristo. E aí Paulo vem e interfere. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisão entre vocês. Aqui a gente já vê que Paulo começa do jeito certo, irmãos. Ele não incentiva a fofoca. Ele não começa a carta dizendo assim: fiquei sabendo que alguns andam dizendo por aí, tá? Fofoca no meio dos crentes. Não, ele faz o seguinte: ele vai direto ao ponto, ele fala o problema e ele dá a fonte. Ó, fiquei sabendo lá pelo povo da casa de Cloe. Que vocês estão fazendo isso, isso e isso. E nós vamos corrigir isso, isso e isso. Tá certo? Então aqui a gente aprende o primeiro ponto. Cabe fofoca no nosso meio? Não. Não é? Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. O que tinha lá então, irmãos? Um monte de partido. Tá? Tinha lá o partido de Paulo, o partido de Cristo, o PPE, que é o partido de Pedro, né? E tinha o PA, o partido de Apolo. E eles estavam em contenda o tempo todo. Né? Mal eles sabiam que, de fato, havia um único corpo, que é o corpo de Cristo. E é isso que Paulo vai explicar para eles. A igreja estava dissolvida e cada um seguia uma ala. Se você não faz desse jeito, então você não é cristão. Se você não se comporta desse jeito, você não tem parte com o corpo de Cristo. Tem que ser do meu jeito. Irmãos, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente tem uma igreja ou uma seita? Né? Como é que funcionam as seitas? É o meu protocolo e está todo mundo errado. Se você não for daqui, quando Jesus voltar, você vai para o inferno, irmão. Tá? Se você não for do partido do Apolo, Jesus vai voltar para Apolo. Tá? O resto já era. Né? Então era isso que eles estavam vivendo lá na igreja de Corinto. Como é que Paulo resolve isso então? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Irmãos, quem que é Paulo? Observa a humildade dele. Ele foi lá e plantou a igreja, mas ele sabe que nada é feito por ele. Vocês foram batizados em nome de Paulo? É ele mesmo depreciando a ele próprio, né, digamos assim. Por quê? Porque quem tem que ser enaltecido é Cristo. Né? E ele diz: quem sou eu? Quem é Paulo? No capítulo 3, Paulo diz que a divisão na igreja é sinônimo de infantilidade espiritual e carnalidade espiritual. Ele dá-lhe uma sapecada nos irmãos. Né? É um texto longo, mas é importante que a gente entenda isso. Está lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 7. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. Tudo bem, no começo ok, mas de fato vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais, não aconteceu nada ainda, vocês continuam criança. Não houve amadurecimento entre vocês, porque visto que há inveja e divisão entre vocês,
não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos, irmão. Ele deixa isso muito claro, né? Por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então aqui ele diz que o homem não tem nenhum mérito e que eles são apenas servos do Altíssimo, né? É ele corrigindo a igreja de Corinto. A gente tem algum mérito, irmão? Não, né? Tudo que foi aplicado lá é aplicado para nós. O que ele está dizendo aqui então? Que não há lugar para estrela dentro da igreja do Senhor. Não existe a igreja do Exalto, a igreja do Irani. Não existe nada disso. É a igreja do Senhor. Tá? Não tem estrela, não tem lugar separado, né? Não tem o churrasco. Eu fiquei sabendo esses dias, não sei quem me contou, que teve um churrasco onde a carne boa era dos pastores, irmão. Olha que conversa é essa, entendeu? Para com isso, irmão, entendeu? Estamos todo mundo junto, vamos comer todo mundo igual. Não há espaço para estrela, não faz crescer. Amém? Tranquilo até aqui? Tudo bem. Para finalizar a questão, no capítulo 4, Paulo diz, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Somos apenas servos do Senhor e acabou. Sem estrelismo, sem celebridade, todos servos do Senhor. Paulo, Apolo, Pedro são todos servos do único que merece a glória e a adoração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito? Então, com isso, Paulo resolve o primeiro problema. Aí vem o problema número 2, que está lá nos capítulos 5 e 6, que é a imoralidade sexual. Irmãos, olha só o que está escrito aqui, lá em 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Irmãos, como é que era Corinto? Corinto era um lugar bacana? Corinto era promiscuidade total, não era? Estava liberada a bagunça lá no mundo de Corinto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que mesmo em uma Corinto totalmente corrompida, isso não acontecia com os ímpios, mas acontecia na igreja, irmãos. Olha o naipe da igreja, como é que estava, né? Por quê? Porque havia um movimento ainda muito carnal dentro da igreja. E acontece isso, né? O camarada foi lá e deitou com a esposa do pai dele, a sua madrasta. Tá? Pior do que a ocorrência do pecado foi a forma como a igreja reagiu a ele. O que eles fizeram? E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? O que eles fizeram? Está tudo bem. É a igreja do tudo bem, né? Qual que era a mensagem que eles estavam passando? Aqui vale tudo, irmão. Venha como você está e permaneça como você quiser. Está tudo certo. Como é que é o plano? Qual que é o plano certo? Irmão, pode vir como você está, mas você vai ser transformado aqui. Não espere que haja transformação para você conhecer Cristo. Isso é um equívoco muito grande. Mas eu estou todo errado, amém. Venha. A transformação acontecerá no caminhar. Aqui não, eles estão dizendo o seguinte, pode tudo. Nós somos uma igreja completamente inclusiva. Está tudo certo. Né? É isso que ele diz. Está tudo bem. Tá? Pode fazer o que vocês quiserem aí, que está tudo bem. Né? Para corrigir esse comportamento, Paulo adverte que o pecado não é motivo de orgulho e o pecado deve ser disciplinado, irmãos. Aqui entra uma parte bem controversa do texto de Paulo em 1 Coríntios, que ele diz o seguinte, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente.
quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Como assim entregar esse homem a Satanás, né, para que o corpo seja destruído e que seu espírito seja salvo? O que isso significa, entregar esse homem a Satanás? É muito simples, irmãos. O que é entregar alguém para Satanás? É deixar ele no mundo. É só isso. Quem é que está no mundo, está entregue a quem? A Jesus que não é verdade? Então, a partir do momento que você está no mundo, você já tem um pai, irmão. E o seu pai é o capiroto, né? O tinhoso, né? É isso que ele está dizendo aqui. Deixa no mundo, que no mundo ele é entregue a Satanás. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que ele está dizendo aqui, irmão? Que uma maçã podre destrói todo o cesto de maçãs. Tá certo? A gente precisa então fazer alguma coisa. Mas é certo abandonar o irmão? É isso que Jesus ensinou? O que Paulo está dizendo aqui? Que é para excomungar o cara e tirar ele do convívio? Tá? O que Paulo diz aqui é que a igreja deve agir para que o homem tenha consciência do pecado e após se arrepender, se quebrantar e se humilhar diante de Deus, ele deve ser reabsorvido no corpo de Cristo para que seu espírito seja salvo. Então não é mandar o camarada para os leões, tá? É fazer com que ele entenda que ele errou e que ele possa, então, entendendo isso, se humilhar, se arrepender e ser reabsorvido no corpo de Cristo. Tanto é verdade isso, que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele diz para reintegrar esse rapaz aqui ao corpo de Cristo. Por quê? Porque ele já se arrependeu. Tá certo? Então, o objetivo não é, cometeu um pecado, vai embora daqui, nunca mais volta. Não, não é esse o plano. É fazer com que a pessoa entenda que ela errou, não passar a mão na cabeça, mas sim trazê-lo de volta ao convívio dos irmãos, para que ele possa de fato viver o Evangelho. Tranquilo? É isso que Paulo está dizendo. De acordo com a orientação de Paulo, disciplina na igreja é o quê? É preservar o corpo de Cristo e restaurar o faltoso, irmãos. Restauração. Né? Muito bem. Problema 3. Briga entre os irmãos. Os irmãos brigam? Naquela época e agora? Né? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? O que ele está dizendo aqui? Irmãos, se acontecer briga, inclusive ele fala que é bom até que de vez em quando tenha contento para a gente saber quem é quem, mas se acontecer a briga, essa briga precisa ser resolvida na igreja, tá? Entre nós. O problema aqui não é a contenda. Antes não haja, mas se houver, que ela seja resolvida no corpo de Cristo. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Qualquer coisa é de menor importância quando a gente vai julgar o mundo. Não é verdade? É o que ele está dizendo aqui para nós. Nós vamos julgar o mundo, irmãos. Como é que a gente então pega a nossa causa e leva para o mundo? Está errado isso. Está errado isso, é isso que ele diz. Como nós queremos julgar o mundo, estamos lá levando as nossas causas para os ímpios julgarem, quando é nós que devíamos estar julgando as causas deles. Né? Como que resolve isso então? Acaso não há entre vocês alguém sábio o suficiente para julgar uma causa entre vocês? Deixem entre nós, irmãos. Quando você tiver problema com o irmão, procure um outro irmão que tenha um conhecimento melhor do que o seu e explica para ele a situação e resolve na igreja. Peça ajuda da igreja, resolva o problema internamente. Não exponha o corpo de Cristo. O que ele quer dizer aqui? O problema de família se resolve em família. É isso que ele está dizendo. Né? Você quer ser um cristão de verdade? Quem aqui quer ser um cristão de verdade? Sabe o que você faz então? Aceita o dano, irmão. É isso que ele está dizendo. Né? Um irmão seu te passou a perna, ao invés de você ir lá e fazer uma contenda com ele, aceita o dano. Aí eu te pergunto, é para ser crente, né? Porque aceitar o dano não é fácil, não.
Né? E é isso que ele está dizendo para nós aqui. 1 Coríntios 6, 7. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Eu me lembro de uma aula aqui no curso de teologia, onde o irmão Irani até parabenizou o Amarildo, né, porque o Amarildo vivia tomando prejuízo e segurando o dano, sem ir para frente, sem levar o problema adiante. Tudo bem, acabou. Né? Não é fácil não, irmãos. Estou dizendo qual é a orientação de Paulo acerca disso. Né? E nós sabemos que Paulo tinha o Espírito Santo, assim como nós temos. Né? Ok? Tudo bem? Muito bem. Os versículos 9 e 10 são os dos mais conhecidos da Bíblia. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele está falando de quem aqui? Deles. Né? O povo de Corinto era isso aí. Né? Aqueles que estavam no mundo eram assim. Contudo, vocês foram assim, não são mais. Por quê? Porque vocês agora são igreja do Senhor. Tá certo? Então, aquele que era assim não é mais. Por quê? Porque houve transformação em Cristo. É isso que ele está dizendo. Fala, Lu. Já pensou se todo cristão aceitasse o dano? Acabou o advogado. Amém, irmão. Fala amém, é isso mesmo. É porque o advogado é uma característica de mundo, não é? Se todos nós vivêssemos o evangelho como ele é, não carecia advogado, né? Mas tudo bem, irmã, né? Fique em paz. Né? É a única passagem da Bíblia que fala sobre homossexual ativo. É, verdade. Houve ali um senhor ator que disse que ele era muito macho e que transava tanto com homem como mulher. Aí alguém o chamou de homossexual e falou, revoltadíssimo. Exato, comprova. Acabou, não tem essa. Né? E era assim que eles viviam. Eram essas práticas que eles levaram para dentro da igreja. Né? Mas houve transformação. A gente vai ver depois, adiantando lá em 2 Coríntios, que em que pese houve um pouco de atrito, a carta de Paulo foi bem aceita pelos irmãos. Né? Percebam que até agora ele só corrigiu o problema. Só problema. E não acabou não, tem mais problema. Casamento. Tá? Problema número 4. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Paulo é contra o casamento, irmãos? Não, ele não é contra o casamento. Paulo está dizendo que, em razão da situação atual, a perseguição iminente que está por vir, é melhor ser solteiro. Ele fala isso lá no versículo 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Por quê? Porque no eventual perseguição, no eventual problema, você tem que sair rápido. É muito melhor que você esteja solteiro, que você não tenha uma família para cuidar. É isso que ele está dizendo. Na atual situação da época, era interessante que você ficasse solteiro. Paulo diz que tanto ficar solteiro como casar é lícito. Tá? Isso é uma definição da própria pessoa. Mas se você casar, então o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Sexo é legítimo e santo. Tá? E é para ser feito dentro do casamento. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Você que é solteiro, fica quieto, e você que é casado, capricha, irmão. Né? Esse é o plano, é o que está sendo dito aqui. Sexo fora do casamento é o quê? Pecado. E sexo antes do casamento? Pecado. E sexo no casamento? Ordenança do Senhor, irmão, bênção. Manda ver. Esse é o plano. É o que ele está dizendo aqui. Porque lá em Corinto, era uma cidade de extremos, não era?
Então, muito provavelmente, o que estava acontecendo? O camarada era todo deturpado, aí ele chega, vira crente. Aí ele fala, não, peraí, e fazia um monte de coisa errada, agora sexo é errado. Não, não é errado. Não vou fazer amor com a minha esposa, não. A mulher fala, não vou fazer amor com meu marido, não. Paulo está corrigindo isso. Né? É para ficar junto. Além disso, era um preceito do paganismo que sexo era coisa imunda. Por isso que até hoje a sociedade pagã idolatra a virgindade. É verdade. É verdade. Maria ficou virgem para sempre, Uhum. mesmo filho. É verdade. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que Paulo está ensinando para a gente aqui? Não faça chantagem sexual no casamento. Isso acontecia só naquela época, irmãos. Né? Agora não acontece mais. Né? Frases assim, ó. Se você comprar tal coisa, ao invés de ser só na terça-feira, vai ser na terça e na quinta agora. Aí o marido vai lá e compra o que a mulher quer. Né? Claro que eu estou só conjecturando, tá? Isso não acontece. Né? Se você não sair para tal lugar com seus amigos, quando você chega, se você não for, hoje tem. Tá? Chantagem sexual. O que Paulo está dizendo? Que está errado. Né? Não há no casamento a ideia de santificar-se abstendo-se do sexo. Você pode ser santo e não se abster do sexo. Aliás, para ser santo, você tem que fazer sexo no casamento. Está escrito isso lá em 1 Coríntios 7,5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Irmãos, aqui é o único lugar na Bíblia que está escrito que é para você orar, mas não é muito não. Tá? Não exagera na oração não, irmão. Tá? Una-se de novo. Não, eu estou no propósito de oração de 6 meses, está repreendido, irmão. Tá? Não é esse o plano, tá bom? O único motivo para você se afastar do seu cônjuge é para se dedicar à oração, porém por pouco tempo. E una-se de novo. Para quê? Para evitar o pecado. Tá certo? Amém? Mulheres falem amém. Tá? Amém. Homens também. Tá? O que ele está dizendo então aqui? Que fazer sexo fora do casamento é pecado. Fazer sexo antes do casamento é? Não fazer sexo no casamento é? Pecado. Tá certo? É isso que Paulo corrige os irmãos. Outro problema que eles tinham. Problema 5, a liberdade cristã. Vai lá do capítulo 8 ao capítulo 10. O problema da liberdade cristã, na igreja de Corinto, era o alimento sacrificado aos ídolos. Paulo fala sobre isso também em Romanos, nós estudamos isso lá. Aqui ele diz, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Isso é lá no versículo 4. Depois, no versículo 8 ao 11, ele diz, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vi você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Lembra que a gente falou sobre isso lá em Romanos também? O que ele está dizendo aqui, irmão? Você é muito mais forte do que a sua carne, porque você é dirigido pelo Espírito Santo, e o Espírito é mais importante. Então, se comer a carne sacrificada ao ídolo, ou fazer qualquer coisa que para o meu irmão pode levá-lo a cair, eu simplesmente não faço isso. É isso que ele está dizendo. Como é que Paulo resolve isso? Ele resolve isso de um jeito maravilhoso. 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então eu não vou fazer, Por quê? Porque eu não quero que o meu irmão caia. A minha liberdade, então,
ela vai até onde eu fizer o meu irmão cair. Eu não posso deixar de comer alguma coisa para que o meu irmão fique bem? Ou será que eu sou tão carnal assim de não conseguir me ver sem aquilo? É isso que ele diz. Sexto problema, a ceia do Senhor. A ceia em Corinto era uma bagunça. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que Paulo diz? Que não havia ordem e decência na ceia. Na verdade, era tanta desordem que aquilo lá nem era uma ceia. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Isso não é ceia. Era uma bagunça. Para resolver o problema, Paulo relembra o princípio teológico mais importante, que é Cristo é o centro da ceia. Eu não vou para a ceia para encher a minha barriga, para tomar vinho e ficar bêbado. Lá a ceia era uma celebração, eles comiam mesmo. Não era só um pedacinho. E aí o que acontece? Havia uma bagunça ali. Por quê? Porque Cristo não era mais o centro da ceia. Quem tinha mais, comia mais, não era dividido. Quem tinha pouco, comia muito pouco, passava fome. Era assim que funcionava. Paulo explica novamente que os elementos da ceia, pão e vinho, apontam para a pessoa de Cristo e merecem todo respeito, honra e reverência. É para fazer com respeito, é para fazer com honra ao corpo de Cristo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É para fazer com respeito. Não é para chegar lá e é um banquete, um regabofe enorme. Não, não é isso. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que era comer indignamente, irmãos? No contexto de Corinto, alguns participavam da ceia com rancor no coração, com rivalidade, em contenda com o irmão. Alguns estavam bêbados. Não é para ser assim. Completamente inapropriado. Paulo vai lá e corrige. Para evitar a conduta inapropriada da ceia, Paulo dá a seguinte instrução: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Irmãos, quem é o corpo do Senhor? É a igreja e é o próprio corpo de Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós. Nós precisamos, então, discernir o corpo de Cristo. O pão não é pão, o vinho não é vinho. Nós estamos falando de uma celebração, honra ao Senhor até que Ele venha. Então nós precisamos fazer isso de forma correta. É o que Paulo escreve para nós. Também tinha outro problema. O problema dos dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. A manifestação dos dons era para ser feita de forma correta dentro da igreja. E estava tudo sendo feito de forma muito errada. Paulo vai lá e corrige isso. Os cristãos de Corinto não estavam conseguindo lidar com os dons espirituais de forma correta. As reuniões estavam virando um caos e havia pouca edificação do corpo de Cristo. Eles oravam em línguas. Imagina vocês uma ministração inteira em línguas. Como assim? Para que isso? Paulo vai e ensina como deve ser feito todo o processo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O que ele está dizendo aqui? Irmão, o meu dom não é melhor que o seu. Você não pode se ensoberbecer porque você tem um dom que você julga que é melhor do que o outro. Tudo é dado por Deus conforme Ele quer. Deus distribui os dons como Ele quer. Não pense que o seu dom que está manifestando em você é mais importante do que o dom do seu irmão. Não há orgulho nesse processo.
em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, né, a lista de quais são os dons. A gente não vai falar sobre todos os dons, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, né? Mas todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Tá? O que ele está dizendo aqui? Nós podemos sim e devemos orar pedindo dons espirituais. Né? Podemos orar especificamente por um ou por outro dom, mas é a soberania de Deus que determina o que será concedido. Tá? É Deus quem decide. Tá certo? Claro que nós podemos e devemos buscar os dons, né? Mas é Deus quem decide. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas há um só corpo. Paulo nos ensina de um jeito maravilhoso, não é verdade? Imagina se todos nós tivéssemos o dom de orar em línguas, por exemplo, e ninguém tivesse o dom de interpretar. O que adianta orar em língua? Tá? É um conjunto de dons que deve ser usado para edificar o reino. É um conjunto de dons. Tá? Todos podem buscar os dons. Tá? Inclusive, você pode ter mais de um dom. Paulo mesmo diz que tem todos. Né? Mas isso não o torna melhor do que ninguém. Perfeito? Todos os dons são importantes, mas nada valem sem amor. Esse é o caminho mais excelente. Isso Paulo ensina para nós de um jeito maravilhoso. Olha só o que ele fala, lá em 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Os dons são importantes nessa vida. Quando vier o que é perfeito e nós formos com ele, eu vou precisar orar em língua, irmão? Não. Certo? Eu vou precisar profetizar? Não. Nada disso. Todos esses dons que são importantes agora não serão importantes depois. Tá? Porém, quando vier o que é perfeito, o imperfeito vai embora, mas o amor permanecerá. O amor de Deus é o que vai estar conosco na glória. Esse nunca vai acabar, mas o resto acaba. Dos dons, inclusive, que a gente tem aqui. Eles não serão mais úteis depois. Por que eu vou profetizar na vida do Exalto, se o Exalto já está comigo lá na glória? Mas o amor permanece. Amém? Amém? Tranquilo até aqui, irmãos? Esse foi um resumo, né, de 1 Coríntios. Nós então entendemos que lá em Romanos Paulo ensina a ser um cristão, passo a passo, e aqui ele corrige a igreja. Né? Ele escreve então 1 Coríntios com esse objetivo. Contudo, também existe 2 Coríntios. 2 Coríntios é o terceiro livro, né, a epístola na ordem, e é o quinto livro escrito. Foi escrito em 57, quando Paulo estava na Macedônia. Tem 13 capítulos e também é dirigido à igreja de Corinto. Por que Paulo escreveu uma segunda carta? Por que isso foi necessário? Embora tenha havido certa resistência, os irmãos de Corinto aceitaram bem as correções e orientações que Paulo lhes deu em sua primeira epístola. Então, tudo aquilo que nós vimos até agora, Paulo corrigindo, eles não aceitaram de bom grado de largada. Ficaram bravos ainda. Né? Não, isso está errado, a gente está certo. Né? Depois eles entenderam que, de fato, Paulo estava corrigindo, né, com orientações vindas do Espírito Santo e estava tudo certo. Né? E aí o que acontece? Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao
Arrependimento, irmãos. Arrependeu? Maravilha, traz de volta para o corpo de Cristo. É isso que Paulo nos ensina. Ocorre, irmãos, que a igreja de Corinto tinha sido infiltrada por falsos mestres que desafiavam tanto a integridade pessoal de Paulo quanto a sua autoridade apostólica. Chegou um pessoal lá, dizendo que tudo que Paulo fazia estava errado e denegrindo a imagem de Paulo. A palavra de Paulo não merecia crédito. Paulo não era um apóstolo genuíno. E pior, Paulo embolsava o dinheiro que ele arrecadava. Eles estavam propagando essas mentiras e Paulo escreve também para defender o seu ministério. Então o objetivo de 2 Coríntios é esse, tá certo? Paulo faz uma defesa do seu ministério em 2 Coríntios. Paulo escreve então, pedindo que os coríntios reflitam sobre o fato de que sua vida no meio deles foi sempre honrosa e que sua mensagem de salvação, transformadora de vidas, era verdadeira. Em 2 Coríntios, Paulo defende seu ministério e nessa defesa ele acaba expondo detalhes da sua vida. 2 Coríntios é a carta mais intimista de Paulo. Tá? E além dele fazer a defesa do Evangelho, ele também toca em assuntos que ele não toca em nenhuma outra epístola, como a doutrina da nova aliança, a doutrina da reconciliação, a sua experiência no terceiro céu, o seu espinho na carne, tudo isso nós sabemos por conta de 2 Coríntios, que, como eu já falei, é a sua epístola mais intimista. É lá que ele conta os perrengues que ele passou. Tudo que ele fez em prol do Evangelho. Quando o Senhor Jesus falou que ele ia sofrer em nome dele, não era brincadeira. E aqui ele conta para nós o que aconteceu. Bom, vamos lá. Conforto e consolação. Paulo já começa falando sobre o conforto que Deus oferece em meio às tribulações e como esse consolo deve ser compartilhado com os que estão sofrendo. Então ele diz o seguinte: irmãos, vocês vão passar dificuldade? Vão. Mas fiquem tranquilos e descansem no Senhor, porque Ele proverá todas as coisas. E ele mesmo já começa assim, ó. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Irmãos, nós sabemos que Paulo passou perrengue, não foi? Mas para ele escrever que foi quase no limite, a ponto dele saber que ia perder a vida, ele não dá detalhe dessa dificuldade. Mas imagina que situação ele passou. Ele passou por isso, mas ainda assim o que ele diz? Ele nos livrou e continuará nos livrando. O que importa para nós é seguir em frente. Vai haver tribulação, irmão? Vai. Para todos nós, em menor ou em maior proporção. Vai chegar a hora. Mas nessa hora o que eu vou fazer? Vou confiar naquele que eu sigo, que eu sirvo. E vamos seguir adiante. Por quê? Porque ele vai nos livrar e continuará nos livrando. Paulo defende a sua sinceridade, integridade e autoridade apostólica, respondendo a acusações e críticas que questionavam a sua conduta e o seu ensinamento. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. O que ele está dizendo aqui? A minha orientação para vocês não é minha. A minha orientação para vocês vem do Espírito Santo. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Paulo deixou de ir a lugares porque o Espírito Santo o impediu de ir. Ele não vivia de acordo com a sua carne. Meu irmão, se Paulo vivesse com a carne dele, ele tinha passado esse perrengue todo, no primeiro ele partia. Mas não, ele fez o que tinha que ser feito. Tá certo? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não sejam entristecidos por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. O que ele está falando aqui? Quando ele escreveu 1 Coríntios,
ele já escreveu para corrigir os problemas, para que quando ele chegasse lá, os problemas já estivessem resolvidos, e então eles pudessem celebrar a Cristo. Ele não queria chegar lá para resolver problema, ele queria que tudo já estivesse resolvido, né? Que eles entendessem isso, para que então eles pudessem compartilhar de alegria. Paulo exorta os coríntios a perdoarem e restaurarem seu irmão, enfatizando a importância do perdão e da reconciliação na comunidade cristã. É o caso daquele rapaz lá que dormiu com a sua madrasta, né? E ele diz o seguinte: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que vocês têm por ele. Ele ensina então que é necessário que haja correção, arrependimento e reconciliação. Reconciliar-se com o seu irmão, né? Não adianta ficar brigado com o seu irmão, né? Isso vai levar ele para um caminho de mundo, e o caminho de mundo é o caminho do quê? Do inferno, né? Nós precisamos trazer a igreja para dentro, não para fora. Ele contrasta a nova aliança baseada no Espírito e na transformação interior com a antiga aliança da lei, destacando a superioridade da nova aliança. Novamente ele fala aqui em 2 Coríntios aquilo que nós já estudamos em Romanos. A lei é importante? Sim, mas a graça é o que vale agora, né? Não é obra, não é nada disso, né? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? É possível cumprir a lei? Não, então vou morrer, porque não tem como, né? Mas o Espírito vivifica, e eu vivo agora pela graça. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, irmãos, né? Imagina isso. Paulo exorta os coríntios a se afastarem da impureza e a viverem vidas santas, em obediência a Deus. O que ele diz aqui, irmãos? Para nós vivermos entre nós. Tá? Não se ponha um julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. O que ele está dizendo aqui? Irmão, a gente deve ir para o mundo? Deve, mas por quê? Para recuperar o perdido. Tá? Mas o seu convívio, os seus irmãos são o corpo de Cristo. Tá? Examine a sua vida se os seus melhores amigos são os amigos do mundo. Uai, como assim? Mas não é para eu ter amigo do mundo, é para você trazer ele para o convívio do reino. É esse o objetivo, né? Agora, você ainda convive com eles, e quando você está com eles, parece que você é um deles, né? Você fala como eles, se comporta como eles, como é isso? Né? É o que Paulo está dizendo aqui, né? Nós devemos sim ir ao mundo, mas trazê-los ao nosso convívio. E nós precisamos viver em comunhão conosco, irmãos. Nós somos irmãos, né? Ah, vai ter um fim de semana. Ué, eu vou lá para a casa da Socorro, em que pé eu nunca tenha ido, né? Não é uma cobrança, né? Mas eu vou lá comer, porque eu sei que ela cozinha bem para caramba, né? Eu não vou na casa de um ímpio qualquer, eu vou lá, meu irmão, né? Lá não tem alimento aos ídolos, lá não tem alimento aos ídolos, né? Na casa do ímpio pode ter, mas lá não. Viu, Socorro? Fica a dica aí, irmã. Que acordo há entre o templo de Deus, que somos nós, e os ídolos, irmãos? Não há acordo, tá? Pois somos santuário do Deus vivo, ou seja, não deixe ser contaminado pelo pecado. Tá? A gente vai na vida dos irmãos, quer dizer, na vida daquele que ainda não é irmão, para que ele passe a ser irmão, né? Esse é o objetivo, perfeito? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui tinham amigos que hoje você não tem, né? Por quê? Porque você falou, mas ainda não adiantou nada. Você continua falando, mas você não tem mais intimidade com ele, né? É isso que Paulo está falando aqui. Tá? Seja generoso,
Paulo incentiva os coríntios a serem generosos em suas ofertas para os cristãos necessitados em Jerusalém, ressaltando que Deus ama quem dá com alegria e promete abençoar os generosos. Paulo não está nem aí para os caras falando que ele está pegando dinheiro e pegando para ele. Pelo contrário, ele fala, ó, vamos lá, vamos ser generosos sim, tem muita gente precisando. Tá? Seja generoso no pouco, Deus vai te abençoar no muito, é isso que ele está dizendo. Né? E Paulo arrecadou um monte e levou para os necessitados. Né? Corinto era uma cidade rica, irmãos. Né? Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Dê com alegria, não dê para ficar soberbo, não dê para contar para os outros que você deu. Né? Não é para fazer nada disso. Né? Simplesmente dê com alegria. Né? Ajude aquele que está necessitado. Né? Por quê? Porque nada é seu, nada é nosso, tudo é dele. Né? Quando a gente tem esse entendimento, é tão fácil devolver o dízimo, é tão fácil ofertar. Por quê? Porque não tem nada meu. A casa que eu moro não é minha. Né? O carro que eu ando não é meu, é tudo do Senhor. Né? Esse é o plano. Né? Então, tudo é dele, sejamos generosos, para que não haja necessitado no nosso meio, irmão. É isso que ele diz. Né? Como pode nós sermos o corpo de Cristo e ter gente necessitada no nosso meio? Passando dificuldade, passando fome. Né? Não é possível. Paulo também reafirma a sua autoridade. Paulo reafirma a sua autoridade contra os superapóstolos que tentavam desviar os coríntios, advertindo-os a permanecerem firmes na verdadeira fé. Olha o que ele diz: eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Paulo, então, quando estava lá, o Senhor agia através dele. Né? O Senhor se manifestava através de Paulo. Né? Havia cura, havia libertação. Né? Paulo, inclusive, ressuscita um camarada que dormiu e caiu. Né? E Paulo ressuscita ele. Então, muitos milagres aconteciam. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Ou seja, ele continua jogando duro. Tá certo? Eu adverti vocês em 1 Coríntios, e se eu chegar aí e tiver problema, eu vou advertir de novo. Tá? Eu vou jogar duro com vocês. Por quê? Porque eu amo vocês. O Senhor nos ama e Ele alivia para nós? Não, quando Ele tem que corrigir, Ele corrige. Né? O Senhor não é igual ao pai que fala assim, eu vou corrigir, aí chega em casa e não corrige. Né? Ele corrige. Ele vai até o fim. Eu acho incrível quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, cara, você andou com a gente aqui até agora, passou perrengue com esse povo, mas você me desobedeceu e você não vai entrar na terra prometida. Tá? Eu vou matar você e vou te recolher. E não é agora não, Moisés. Tá? Você vai continuar me servindo e na hora que eu achar que deve, você vai ser recolhido. E Moisés continua fazendo tudo, mesmo sabendo que não vai entrar na terra prometida, não vai entrar em Canaã. E mesmo assim, o Senhor faz o que prometeu, não faz? Ou ele, no caminho, ele fala, coitadinho de Moisés. Né? Não, não é isso. Ele joga duro até o final. Né? E é isso que Paulo está dizendo aqui, que ele vai jogar duro até o final. Ele expressa seu amor e preocupação contínua pela igreja de Corinto, buscando restaurar e fortalecer o relacionamento com eles. Eu me alegrarei muito mais com a chegada de Tito, porque ele trouxe notícias de que vocês têm saudades de mim, estão tristes e se preocupam com a minha situação. Ou seja, mesmo Paulo sendo exigente, mesmo Paulo querendo o melhor para eles e corrigindo, eles amam Paulo. Por quê? Porque é assim, não é?
quando a minha mãe e meu pai me corrigiam, eu deixava de amá-los? De jeito nenhum. Né? Continuava amando. Tá? E é isso que ele está dizendo aqui. Portanto, assim. Tranquilo aqui, irmãos? Tudo bem? Tá? Então vamos recapitular rapidão. Romanos, para que foi escrito? Falem para mim. Para que foi escrito Romanos? Vamos, irmão, um de cada vez. Romanos foi escrito para quê? Espera aí, volta. Não, irmãos, Romanos foi escrito para ensinar-nos a como viver uma vida em Cristo. Esse é o objetivo de Romanos. Romanos traça toda a linha daquele que se converteu e quer virar um cristão de verdade. Ele fala sobre isso. Perfeito? Ele nos ensina a ser um bom cristão. Você quer ser um bom cristão? Leia Romanos. Eu quero crer que essa semana todos vocês leram. Né? Amém, irmão. Eu creio em fé. Esse é o objetivo de Romanos. É um tratado teológico. Vidas mudaram por conta da leitura de Romanos. 1 Coríntios veio para quê? Para corrigir os problemas da igreja. Que eram problemas daquela época e também são problemas de agora. Tá certo? E 2 Coríntios veio para quê? Para que Paulo pudesse fazer uma defesa do seu ministério. Ok? Esse é o objetivo. Nós temos alguns versículos muito clássicos de 2 Coríntios, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso está lá em 2 Coríntios. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E por último, mas não menos importante, porque quando sou fraco, então é que sou forte, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então pronto. Hoje nós vimos 1 e 2 Coríntios. Na próxima aula a gente vai ver Colossenses. É isso? Me recordem? Gálatas, isso mesmo, Gálatas. E vocês vão falar de Colossenses, Filipenses e Efésios. Isso mesmo, exatamente. Tudo bem? Ok? Vamos nos colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Sérgio, ora para nós, para a gente fechar a conta.